Olá, meu nome é Paulo Sartorelli, eu sou engenheiro florestal e sócio proprietário da Baobá Florestal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre três tópicos muito importantes na muvuca de sementes, que são os tipos de semente que a gente coloca na muvuca, como modelar sua muvuca e o número de sementes por hectare. Pensando nos tipos de semente, hoje a ciência conhece três tipos: as sementes ortodoxas, as intermediárias e as recalcitrantes. As ortodoxas, como por exemplo o jatobá, o tamboril, a aroeira, são sementes que são passíveis de ser secadas, elas podem perder um pouco de água, e são passíveis de ser armazenadas em ambiente controlado. Então, a muvuca de sementes ela vai levar muitas sementes desse tipo. As intermediárias, a gente consegue secar, porém a gente não consegue armazenar por muito tempo, como por exemplo o ipê, os angelins. Então, necessariamente, no ano que você coletar uma semente intermediária, você vai ter que plantar. E as recalcitrantes, que elas não são passíveis de secagem e tampouco passíveis de serem armazenadas. Por exemplo, a jabuticaba, a pitanga, a mangaba, a cagaita, entre tantas outras. Então a gente tem esses três tipos de sementes que compõem a natureza, que tem na natureza. No entanto, a gente só usa duas na muvuca: as ortodoxas e as intermediárias. Ah, mas as recalcitrantes são importantes para os ecossistemas? Muito, muito. Desse modo, a gente consegue introduzir as recalcitrantes por meio de muda, plantio de mudas. Então você pode consorciar uma muvuca de sementes com um plantio de mudas muito menos adensado, ou seja, muito menos mudas por hectare. Então você consegue fazer com que os três tipos de sementes componham a sua muvuca. Com relação à modelagem da muvuca, ou seja, como que eu vou montar a minha muvuca, como que eu vou constituir a minha muvuca? Você precisa saber qual é o ecossistema que você quer restaurar, as espécies, conhecer a fisiologia das sementes, saber a fitofisionomia que você quer restaurar e o número de sementes por quilo. Vamos imaginar, se eu quero de uma determinada espécie ter 100 árvores nascidas daqui a um ano. E aí eu pego a seguinte informação, vejo a germinação dela em viveiro, vou imaginar que é 90%. Pego essa germinação em viveiro e abaixo ela substancialmente, imaginando que ela vai ser semeada diretamente no solo. E coloco 50% de germinação no solo. Pego esse 50% e transformo ele num número absoluto, 0,5. Pego 0,5 e divido pelo número de árvores que eu quero no futuro. Se você fizer essa divisão, vão dar 200, ou seja, 200 sementes para eu ter estabelecido 100 árvores no futuro. Se eu pegar, como por exemplo o jatobá, se for 200 sementes, serão 1 quilo de semente. Essa regra, essa conta, ela não é uma conta definitiva e absoluta, porque vai variar a origem da semente, o tipo de solo, o regime de chuva, as condições edafoclimáticas, solo, chuva e entre outras coisas, que vão influenciar na germinação. Mas o caminho de constituir uma muvuca é esse. Então você vai pegar espécie por espécie, a germinação no viveiro, faz uma germinação mais conservadora em campo, transforma essa germinação, que é em porcentagem, em número absoluto e divide pelo número de árvores que você quer no futuro. E aí você vai ter o número de sementes que você precisa, e aí você vai na literatura e vê quantos quilos, quantos sementes por quilo tem na espécie. E aí você vai compondo a muvuca. E já entrando no outro assunto, a partir disso você tem que fazer o seu número de sementes por hectare. Você vai fazer tudo isso e constituir seu número de sementes. O número ideal de sementes vai variar de região para região. Por exemplo, lá no Xingu, eles têm um número de 300 mil sementes por hectare. Aqui em São Paulo, eu já tenho outro. Eu acho que no mínimo 500 mil sementes por hectare. Na sua região, você vai ter que saber qual é o número de sementes por hectare.
Hoje, a Baobá detém esse conhecimento de saber quais as espécies, quais os números de sementes e constituir a muvuca para Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. Mas, se você quiser uma boa muvuca, você coloca um número de 500 mil sementes por hectare e isso vai refletir em peso, que vai variar entre 40 a 70 quilos por hectare. De novo, pessoal, esse número é muito variável. A muvuca de sementes, como ela é uma emulação de um banco de sementes natural, ela emula, ela imita um banco de sementes, de novo, vocês precisam saber, conhecer as espécies, germinação, tipo de sementes, e fazer essa conta para a sua região, para você constituir sua muvuca. A Baobá tem esse valor, conhece bem essas variáveis, mas se você tiver dúvidas em como você vai constituir sua muvuca de sementes, tem outra forma mais simples, que é, quanto maior a semente, mais sementes por hectare que você vai ter que ter. E quanto menor a semente, menos sementes por hectare você vai ter que ter. Por exemplo, o jatobá. Na média, se coloca 5, 3 quilos de jatobá por hectare. É uma semente grande, 200 sementes por quilo. Então, aumenta o número de peso por hectare. A sucupira preta, que é uma semente pequenininha, eu vou colocar, ela deve ter umas 50 mil sementes por hectare, salvo engano. Você vai colocar uns 200 gramas, 300. Então, é uma outra forma de você fazer mais prática, se você não tiver os dados de germinação, de conhecimento do estabelecimento de árvores na sua região. Então, pessoal, pensando na modelagem da muvuca, você tem que saber o comportamento fisiológico, o número de sementes por quilo, a germinação em viveiro e, claro, as espécies que compõem o seu ecossistema. Com isso, você constitui a sua muvuca e provavelmente, se você chegar a um número de sementes por hectare de 500, 600 mil sementes e fizer todo o manejo adequado, e eu vou explicar sobre manejo nos próximos vídeos, provavelmente você vai ter sucesso na sua muvuca. E aí, você gosta de muvuca? Se interessa pelo tema de restauração ecológica, com esse método tão incrível? Se inscreva no canal, ative as notificações e fique ligado que toda semana vai ter vídeo novo. Até lá!